Já pensou, você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e, sei lá, depois de 3 anos você percebe que esse vídeo está te rendendo 80 mil reais por mês? Um único vídeo. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não, e eu vou te mostrar aqui que tem gente já fazendo isso e ganhando isso. E eu vou te provar. E não só isso, eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Basta você querer e eu vou mostrar pra você agora. Já pensou, você produz um vídeo, solta esse vídeo... O Barroso voltar a falar assim, não vai ser cassado. Isso aí é papel da função do Legislativo. Quer dizer, o Brasil ele tá às avessas, de forma... falando legalmente, né? Você se considera um apoiador da volta de um regime militar? Porque você falou do AI-5, cara, o pessoal ficou metendo esse rótulo. Então, o que eu falei nesse vídeo do AI-5? Quer que eu bote o vídeo aqui? Eu boto. O AI-5 foi o seguinte... vamos derrubar, não bota não. Não, tudo bem. O que eu falei no vídeo sobre o AI-5? Eu expliquei o AI-5. De forma muito rasa, mas expliquei. Você consegue me explicar sem tomar um processo e derrubar o vídeo? Não, eu posso falar. Ainda que eu falasse assim, olha, eu quero... Olha a cara da produção. Olha só, ainda se você falasse assim, olha, eu quero regime militar, isso não é crime. Isso não é crime. Você gosta, você acha legal. Vamos lá. Calma, Monique. Nós tivemos... Vai dar tudo certo. Nós tivemos 17 atos institucionais. O AI-5, naquele momento histórico, em combate a algumas atitudes do Judiciário Legislativo e algumas tentativas hostis de subversão de fato do Estado, se tu lê o AI-5, tu vai achar que é o Menestrel de Shakespeare. Tu vai falar, caraca, que texto lindo. Aquele é o AI-5. Ele combate a corrupção, prende criminosos. O UOL, Daniel Silveira, compara AI-5, você sabe. O Menestrel de Shakespeare. 8 minutos, Vou contar. Espera aí, rapidinho. Eu aposto, são 14 horas e 58 minutos. Acho que antes das 15h10... Tá no UOL, Daniel Silveira compara AI-5 a Shakespeare. Eu tenho quase certeza. Deixa ele. Jornalista entrevistado debocha. Ó, eu não vou nem ler os considerandos não, mas se tu ler isso aqui, tu vai falar, caraca, que maneiro. É o AI-5. Eu tá louco, vou falar. Mas o AI-5, ele se... Nem se eu achar maneiro. O AI-5, não, mas o texto é muito bom. Ó, atos nitidamente subversivos oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais comprovam que os instrumentos jurídicos da Revolução Vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar do seu povo estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la, que foi os reflexos da intentona comunista. Ele vem colocando, considerando que assim torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam, sejam frustradas os ideais superiores de revolução, a Revolução Comunista, que queria tomar o país, né? Preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, desenvolvimento econômico e cultural, a harmonia política e social do país comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Aí ele vem decretando. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 67, Constituições estaduais, com as modificações constantes de Estado. Aí ele vem explicando. Isso é uma carta política daquela época em um período que foi necessário, cara. E se eu falar sobre isso, isso não é crime, pô. Mas você não é a favor de que haja um regime militar no Brasil, que os militares entrem com algum tipo de intervenção? Ninguém é a favor de regime militar. Por que aconteceu o regime militar naquela época? Foi necessário. O que o doutor Enéas, saudoso doutor Enéas, discutia muito nas campanhas dele para presidente? A fabricação de bombas atômicas no país. Ele era muito louco. Não era louco. Era um período muito próximo à Guerra Fria e soberanias nacionais, sendo debatidas e invadidas. Aquela época, aquele debate era necessário. E hoje, o Brasil, embora tardiamente, fala disso, ainda de forma camuflada, politicamente. Mas o Brasil deveria ter um armamento nuclear. Olha o que nós temos como defesa para defender nacionalmente, como soberania da Amazônia, que vem sendo atacada geopoliticamente por vários países. Não, a Amazônia é nossa. Nossa por quê? Está no meu território. É a mesma tese das armas, né? Que do caralho seria se ninguém tivesse. Mas a partir do momento que tem 3.500 fuzis na mão de bandidos do Rio, eu quero ter minha pistola. É isso que tá falando, né? Basicamente isso. Ninguém tem arma nuclear, beleza. Mas a partir do momento que tem um país que tem, você tem para se defender, né? Aí, voltando à tua pergunta, não queremos um regime militar. Também não defendemos o AI-5, mas se defender não é crime. E o AI-5, ele se sucedeu... Na verdade, eles usaram o deputado Márcio Moreira Alves como estopim, quando ele falou, atacando os militares, para as moças não se relacionarem com esses inimigos da nação, em um regime militar. Dali ele fugiu para o Chile, se exilou e tudo mais, mas aí o governo pediu a cassação e o Congresso negou. Falou, não vamos cassar, então teve esse ato institucional. Foi basicamente isso. Daí eles dizem que esse é o estopim. Mas dali vieram, decretando os pontos a serem combatidos naquela época. Era um período histórico. E o que não impede de lá na frente, como foi feito também, o Chile e o Pinochet,
década de 80, aquele período histórico pediu aquilo e foi feito aquilo. E não dá para apagar dos livros, está lá. E ensina para todos nós em um tempo futuro. Basicamente a mesma coisa que acontece hoje aqui no Brasil. E se o Brasil chegar em uma eclosão cultural, moral, ética, bélica, e tiver que ter um ato de controle, não vai fazer? Claro que vai fazer, cara. Depende do período que nós atravessamos, pô. Agora, defendemos ditadura? Não, nem tivemos aqui no país, tá? Quem fala que teve ditadura não passa de um inepto. Isso é uma coisa que eu adoraria um dia trazer 3 caras especialistas aqui para debater. Não teve ditadura. Eu ouço os caras, professor de história, artista, jura que foi um inferno uma ditadura militar. Meu eu já avô ouvi não fala. Então, Meu já avô ouvi de parente meu, já ouvi de um monte de gente falar assim, cara... pegou no finalzinho do regime. Não, eu sou de 78. Pegou. Mas tu não fazia bebi. Ordem Unida na escola? Eu lembro de Ordem Unida na minha escola. Tu chegava, tinha o hino nacional, tu pegou isso. Peguei, eu tinha que Isso cantar foi o final do regime militar, cara. E o que tem de errado cantar o hino? Não é um problema isso. Pra eles tem hoje. Aquilo ali que tu pegou era o final do regime, porque quando vem a Constituinte, ela começa em 85, que na verdade começa a ser debatida junto com o Brizola assumindo. Não, perdão, Brizola, Sarney. Sarney assume. O Brizola é aqui do Rio, que fez a burrada aqui da favela. O Sarney assume em 85. Em 88 sai a Constituição. A Constituição, ela traz todos os direitos e você abre mão. Eu, militar autoritário, general, tomei o poder. Estou falando, não, o poder é de vocês. Isso é ditadura onde? E na época do regime militar, as pessoas tinham 2 partidos, votavam. Então teve um contragolpe ao comunismo. Foi um contragolpe. O golpe veio da esquerda à República. Foi um contragolpe militar. Essa é a história. O professor de história, ele vai contar, geralmente é esquerdista, ele vai contar uma mentirinha que foi modificada no livro de 88 para cá. É porque é muito louco, porque são 2 versões muito diferentes, cara. Eu ouço o senhor, existe a realidade, falando, pra mim era bom, pra mim não tinha problema. Porque só quem tinha problema era artista e vagabundo. E ouço os caras falando que aquilo é um absurdo. Eu não era nascido, eu não sei. Tava lá com a maconhazinha dele, LSD, queria droga, queria jogar granada em batalhão de polícia. Aí, meu irmão, aí tu é hostil, tu é criminoso. Aí é combatido, o militar me perseguiu, pô. Na minha família eu já ouvi várias vezes falar isso. Fala assim, eu não gosto muito da ideia, mas ditadura não era. E já ouvi ditadura não de fora mesmo. também gente falar, aquilo era absurdo, aquilo você não podia sair na rua. E eu falava, não podia. Eu era muito jovem, muito jovem. No centro da minha cidade, Petrópolis, é histórico ali o centro. Eu ainda lembro dos comboios militares, eu tenho uma memória muito boa. Minha mãe fala, Daniel, não sei como é que você se lembra disso. E eu passava, olha, pequenininho, eu nunca vou esquecer, eu estava num ônibus que é de um bairro Fazenda Inglesa, aqueles ônibus roletinha. Aí eu já lia, muito jovem, eu vi drogaria, escrito drogaria. Eu devia ter uns 6, 7 anos. E eu lembro muito bem dessa pergunta. Mãe, mas o exército está aqui, por que ela está vendendo drogas? Drogaria. Sério, eu não sabia que era farmácia, muito criança. Ela, não, filha, aquilo ali é farmácia, é uma droga lícita e tudo mais. Aí eu fiquei olhando para ela com cara de otário, porque eu não sabia também. Ela falou, você não use drogas, de repente passa o drogaria, nunca. Quer dizer, eu me lembro disso, cara. Então, eu peguei esse finalzinho do regime e, cara, nunca vi um soldado, nunca agredi ninguém. O que nós vimos era prender criminosos e revolucionários. É isso que eu vi. É isso que meu avô me conta. É isso que minha mãe e meu pai me contam. Entendeu? Eu já ouvi as 2 versões. Eu queria tanto um dia trazer 2 caras para um debate, assim, para ver se fosse ditadura, seria diferente. Seria muito diferente. E é engraçado, porque quem teve qualquer parente envolvido em qualquer tipo de conflito... É só comunista, cara. Esse cara odeia qualquer possibilidade de alguém da direita ou militar no poder. Pô, odeia. E quem não teve já Assim, a verdade dos fatos é diferente do que você lê num livro. Isso eu aprendi sendo jornalista, 25 anos como jornalista. Então, eu posso garantir que o que os meus colegas dizem não é a verdade, é o que convém a eles. E a verdade, ela está um palmo da frente do nariz das pessoas. É só elas perguntarem se aquilo é verdade ou não. Cabe a você pegar o teu celular, tua pesquisa, biblioteca, na rua, tu vê o fato. Aí tu vai combater, pô, o que está escrito, pô. Por isso que eu tenho dúvida, por ter visto e falado, não, isso aqui... Eu vi várias coisas. Eu tô vendo um monte de coisa aqui que eu tô vendo a notícia e tô vendo o fato. Tu quer ver o que o professor de história vai falar pra tu? Tá aqui no livro, meu filho. Sabe qual é a minha resposta? Quisera eu que um livro pudesse ser objetivo de fato. Porque para chegar a esse fator que está escrito aqui, ocorreram tantas coisas por fora que não estão no livro, que são mais importantes que o próprio fato. E alguém escreveu, né, o livro? E alguém escreveu, mas quem escreveu? Qual é a inclinação dele? Então tem várias questões a serem debatidas que não dá para ser objetivo em um livro. É impossível ser objetivo em um livro. A verdade é que todo mundo que rebate, todo mundo que